Salve pessoal, beleza? Mais um vídeo de análise de gestoras aqui no canal, dessa vez para analisar a gestora Arctica Asset Management, uma gestora que tem se destacado bastante aí na gestão de ações no Brasil nos últimos anos, principalmente em 2024. Eles ficaram em primeiro lugar no ranking das gestoras que eu acompanho aqui no canal. Vou deixar na descrição o vídeo que eu fiz, análise dos fundos que eu acompanho, como eles foram em 2024, né? E lá dá para ver que a Arctica foi em primeiro lugar, um resultado positivo. Entrou no meu radar e eu comecei a analisar e eu gostei bastante do que eu vi em termos de filosofia de investimentos. Eu vou mostrar para vocês aqui a minha análise, usando a minha metodologia própria de análise de fundos, que é independente, né? Aqui a gente faz uma análise bem independente, a gente não é amigo de nenhum gestor, a gente não é do grupo da Faria Lima, não é da bolha do mercado financeiro lá de São Paulo, do Brasil, e a gente faz uma análise criteriosa aqui, usando 7 pontos que eu analiso, né? Normalmente das gestoras, para entender se realmente eles estão aptos a fazer a gestão do nosso capital. Então eu analiso 7 pontos, né? Eu olho o histórico da gestora. Então tem que ter um histórico de no mínimo 10 anos batendo benchmark. Eles têm que ter skin in the game, tem que ter políticas que eles possam informar que realmente os sócios os funcionários da gestora têm que aplicar o seu capital próprio majoritariamente no fundo e não podem fazer outras aplicações por fora. Então, o dinheiro dos gestores tem que estar ali majoritariamente no fundo, aplicado no fundo. Gestor quieto, eu não gosto de gestor que aparece muito na mídia, que fica tweetando e tal, falando o que ele está fazendo, falando de política, eu não gosto de gestor assim. Então, a gente tenta também entender o perfil do gestor nas mídias, se ele é um cara mais reservado, a gente gosta de cara reservado. A gente olha a filosofia da gestora, né? Se eles têm uma filosofia de investimentos clara e que faz sentido, né? E eles têm que ser fiel a essa filosofia. Como o gestor reporta os resultados com cartas, né? Na verdade, que esse ponto 5 poderia ser traduzido como cartas das gestoras. Poucos fundos distribuídos, a gente gosta de asset nichada em um nicho e eles serem muito bons naquele nicho, tá? Então, gestoras muito diversificadas a gente não gosta. E simplicidade, eles têm que ser simples na maneira, quando eles falam com o mercado, eles têm que ser simples, não querer mostrar muito inteligência, assim, usar muitos jargões de mercado. A gente gosta de gestoras menores, que tem escritórios simples, né? Não são aqueles analistas cheios de telas e escritórios muito luxuosos, tá? Então, é o que a gente olha aqui no canal. Beleza? E também vou aproveitar antes de entrar aqui na análise da Arctica, vou deixar na descrição o link da nossa carteira Melhores Fundos, tá? É uma carteira realmente independente. A gente, como eu falei, a gente não é amiguinho de nenhum gestor, a gente faz uma análise totalmente independente aqui. E a nossa carteira tem só alguns fundos que passam no nosso crivo aqui, né? Não são, não são todos os fundos que eu faço o relatório ali de rentabilidade que entra só alguns melhores, tá? A gente faz um mix ali de fundos mais novos e fundos mais velhos para ter um mix de risco que faça mais sentido para o investidor. E vou deixar na descrição o link para o acesso a essa carteira para quem tiver interesse, tá? É uma carteira que tem dado 200% do CDI nos últimos 5 anos. E para quem quer investir via fundos e não quer estar investindo tempo em análise de empresas e tal, eu acho que é um excelente um veículo de investimento, beleza? Bom, então vamos lá para a análise da Arctica Capital. Bom, a gente pode ver que a Arctica é uma gestora pequena ainda, né? Eles têm um patrimônio sob gestão de 295 milhões de reais. Considerando a indústria de gestão de investimentos no Brasil, é uma gestora pequena, tá? Eu diria que aí até 1 bilhão de reais sob gestão, a gestora ainda é considerada pequena, né? Eles têm 287 cotistas, então eles ainda não explodiram nas plataformas, porque eles ainda não são muito conhecidos, tá? São poucas pessoas aí que já estão tendo a Arctica no radar. Eu acho que o pessoal ainda quer dar mais tempo para eles provarem mais resultado, né? Dado que o fundo ainda tem pouco tempo, tem 5 ou 6 anos, se eu não me engano, de história, mas eles como clube de investimento eles já têm mais de 10 anos, como eu vou mostrar aqui, tá? Eles entrariam, para mim, numa categoria de gestora nova, tá? Gestora nova que tende a querer mostrar mais resultado, então eles tendem a talvez tomar um pouquinho mais de risco e talvez tendem a ter mais resultado, tá? Não é o caso daqueles fundos enormes que já tem mais bilhões, 3 bilhões, por exemplo, sob gestão e que eles têm que tomar muito mais cuidado, eles não conseguem entrar em empresas menores. É um outro perfil de gestora. Eu acho que eles entram nesse perfil aí de gestora menor que vai, talvez, daria para esperar uma rentabilidade maior, tá? Bom, então vamos aqui pro nosso quadro aqui de análise, tá? Bom, são 7 pontos aqui, eu já tenho a pontuação final, né? Eu vou passo a passo aqui mostrar o porquê que a gente deu essas notas aqui, tá? Eles fizeram 6 pontos na nossa metodologia de 7 pontos, qualificando aí como uma gestora aprovada na nossa metodologia, tá? Para mim aqui, desses 7 pontos, a gestora para ela ser aprovada, ela tem que fazer 6 pontos, tá? No mínimo.
Se ela não fazer 6 pontos, ela tá fora. Se ela fazer no mínimo 6 ou 7 pontos, né, cumprir com tudo aqui, ela tá aprovada para ser recomendada, mas ela não quer dizer que ela vai ser recomendada. Desses fundos aprovados, eu vou selecionar só os melhores para recomendação aqui. Bom, então, ponto 1, histórico de 10 anos, eu botei ponto positivo, vou mostrar por que aqui no site do Mais Retorno. Bom, aqui no site do Mais Retorno a gente tem acesso ao principal fundo de ações da Arctica, o Arctica Long Term FIA. Eles têm apenas 3 fundos, como eu vou mostrar mais pra frente, mas esse aqui é o carro-chefe deles, o Arctica Long Term FIA. Tá? É um fundo que não tem muito histórico ainda, ele foi aberto em 2019, final de 2019, então ele tem um pouco mais de 5 anos de existência aí. Ele, na verdade, foi final de 2019, então ele tem um pouco mais de 5 anos de existência, então ele não bate esse mínimo de 10 anos que eu exijo, mas eles têm sobre o mesmo CNPJ, sobre a mesma estrutura, um histórico de clube de investimentos. Então eles começaram como um clube de investimentos, eles simplesmente transformaram o clube em um fundo, usando a mesma estrutura, mesmo fundo, mesmo capital, mesmo CNPJ. Então dá pra gente considerar o histórico do clube, e para isso a gente tem que acessar o site deles para entender. Mas pelo menos aqui no site do Mais Retorno, esse histórico que a gente tem disponível aqui de 6 anos, eles estão indo muito bem, né? A gente tem uma rentabilidade total aqui de 123% contra 53% do CDI, batendo o CDI. E se a gente colocar o Ibovespa, também dá pra ver que tá bem acima aí do Ibovespa, né? 123% aí no total contra 13% do Ibovespa, muito acima, chamando bastante atenção. Mas vamos pro site deles, onde eles têm um histórico de clube de investimentos, pra gente ver se na nossa metodologia aqui há mais de 10 anos eles batem realmente esse benchmark de forma consistente. A gente tem aqui a rentabilidade histórica, né, desde o clube de investimentos, do Arctica Long Term FIA. A gente pode ver aqui que o fundo começou em junho de 2013, então realmente eles têm aí 10 anos de histórico batendo o benchmark de maneira consistente, tá? Então eles passam nesse nosso filtro de análise aqui no ponto 1, beleza? Bom, ponto 2 é o skin the game, né? Então, como que eu faço para analisar isso? Eu tendo a entrar em contato com as gestoras, né? Com as áreas de relações com investidores das gestoras ou com os próprios gestores, para perguntar se eles têm alguma política de skin the game, alguma política que obrigue os sócios ou os gestores ou os próprios funcionários da empresa a aplicar o próprio dinheiro nos fundos da casa, né? Ou aplicar o bônus, ou o que seja. Tá? Então, eles me passam se eles têm essas políticas. Algumas gestoras têm isso documentado, tem no site e tal. Outras não têm, outras eles só nos passam como funciona. E eles me passaram lá que sim, né? Eles têm uma política de aplicação interna ali para os sócios e para os funcionários mais seniors. Tá? Então, o time de gestão deles tem a obrigação de investir no mínimo a metade do bônus que eles ganham ali anualmente na própria gestora. E esse dinheiro fica travado lá, eles têm um prazo mínimo para deixar lá. E eles me passaram também que boa parte ali dos sócios eles têm mais do que 50% do próprio patrimônio deles ali aplicado no fundo, tá? Então, eles realmente têm a skin the game, né? Os sócios e os gestores, eles têm a maior parte do patrimônio deles ali aplicado nos fundos da Arctica, o que faz sentido, né? Faz sentido eles estarem totalmente comprados com o que eles estão vendendo, beleza? Bom, o ponto 3 é gestor quieto. O que eu faço aqui, basicamente? Eu faço uma pesquisa do nome dos gestores nas principais redes sociais aí, principalmente Twitter, tá? A gente sabe que tem alguns gestores que ficam tweetando e tal, e eu acho isso extremamente negativo, tá? Eu acho que isso aí, o Twitter é um ambiente totalmente prejudicial, né? Ele gera muito ruído e ele tira totalmente a capacidade do gestor de ter um pensamento claro, com clareza, tá? E atrapalha muito. Então eu vou no Twitter e pesquiso se o gestor tem conta lá e se ele fica publicando alguma coisa. O caso aqui da Arctica Asset Management, os sócios ali, eles têm perfil, tá? O gestor também. Apesar de que eu percebi que eles são meio reservados, eles não ficam postando muito, eles postam alguns conteúdos pontuais, mas eu tenho que respeitar aqui, ter compliance com a minha metodologia. Se o gestor tem perfil no Twitter e posta alguma coisa, já é nota negativa, tá? Pra mim aqui. Por mais que seja um conteúdo que não seja muito midiático e assim, de muito ruído, eu tenho que dar nota negativa aqui. Bom, vamos pro ponto 4, filosofia de investimentos clara, tá? Então o que a gente faz nesse caso aqui? Eu também entro em contato com o RI da gestora para tentar entender como eles pensam, eu acesso os materiais que eles divulgam na internet, tento ouvir alguns podcasts que eles participam,
O gestor não é muito de ir muito em podcasts, mas eu já vi um ou outro. E dá para entender bem como eles pensam, né? Isso é muito positivo. Eles têm uma simplicidade na maneira de explicar e eles parecem ter muito claro o que eles fazem lá e é fácil de entender, tá? É aquele típico fundo de value investing tradicional, né? Então, como que eu resumiria, porque eu aprendi da filosofia deles aqui, né? Eles têm uma abordagem de value investing tradicional, abordagem mais microeconômica, né? Aquela bottom-up, então eles tendem a ignorar um pouco o macro, assim, não importa muito para eles para onde a taxa de juros vai, ou o dólar, etc. Eles tendem a focar em achar empresas boas, que passam em filtros qualitativos ali, mas que tenham vantagens competitivas, qualidade de negócio, qualidade da gestão. E aí essas empresas passam ali num filtro qualitativo, né, dessas boas, e eles tendem a ficar ali fazendo análise do valor justo dessas empresas que passam nesses filtros, né. E aí, pelo que eu entendi, tem um processo lá, né, de valuation que eles fazem, que vai desde a análise, o início da análise da empresa, a cobertura e tal, e vai para um comitê de investimentos depois de um tempo, tá? Eles tendem a gostar muito de empresas que têm a capacidade de reinvestir o capital a boas taxas, então eles olham muito para o ROIC, né, o retorno sobre o capital investido das empresas. Então a gente pode esperar o que da carteira deles, né? Uma carteira enxuta, ali de 5 a 15 empresas, pelo que eles falam, de empresas boas, com qualidade, né? Que vão ter vantagens competitivas e vão ter um bom management, mas que vão estar avaliadas por eles de maneira barata, tá? Eles consideram que, de acordo com o valuation que eles fizeram lá, eles acham que aquela empresa vale muito mais do que o preço de tela do momento, tá? Então eles tendem a achar essa margem de segurança e comprar. Aquele típico fundo de value investing tradicional. Não se importa com macro, se importa mais com micro, tá? Mas tem muitos fundos que tentam fazer isso, né? É bem normal a gente achar outros gestores falando a mesma coisa. Só que o que a gente tem que olhar aqui é se realmente eles respeitam e têm uma resiliência com essa filosofia. Será que eles realmente aguentam, tem um psicológico para aguentar, segurar uma ação que eles acham que está barata, mas está tomando pau 2, 3 anos seguidos, né? Então é isso que a gente tem que olhar. Então, por isso que quando a gente olha um histórico de 10 anos batendo em Ibov, parece sim que eles realmente são fiéis a essa filosofia e eles seguem isso à risca. E eles parecem ter muitos processos, eles são processuais e não saem muito fora disso aí, tá? Então é isso que a gente tem que olhar. A gente tem que olhar se essa filosofia bate com o psicológico, né? Se isso aí quadra, se eles realmente seguem isso à risca por bastante tempo. É isso que vai dar o resultado no longo prazo, né? Porque tem muito gestor que fala muito bonito, né? A gente tem essa filosofia aqui, só que aí tu vê eles, depois de um ano falando muito de macro, aí fazendo botando na carteira uma ação porque ele acha que o dólar vai subir, aí tu já vê que ele já sai fora daquela filosofia de value investing, né? Então, o cara tem que ter coerência quando ele fala, ele tem que ter coerência, né, com o que ele faz. Então é isso que a gente olha. Então por isso que eu achei positivo aqui, uma filosofia fácil de entender, tá? Até tu pode ler aqui no site deles. Eles explicam tudo aqui o que eles fazem, tendem a concentrar os fundos nas melhores ideias, 5 melhores posições tendem a ter uma participação importante no fundo. Então, eles falam um pouco aqui da filosofia, mas nos vídeos deles, aí do canal do YouTube deles, dá pra entender bem o que eles falam de uma maneira bem simples. Me chamou a atenção uma parte que o pessoal lá da área de RI me passou, sobre como funciona a gestão de risco do fundo aqui, tá? Eles não olham muito volatilidade, né, que é aquela metodologia tradicional dos fundos mais quantitativos. Eles olham de uma outra forma, então eles tendem a comprar barato, tá? Então se eles compram barato, eles estão reduzindo o risco, o value investing tradicional, né? Com margem de segurança ali. Eles tendem a colocar mais peso nas empresas que eles acham que tem maior margem de segurança e menos peso na carteira nas empresas que eles acham que a margem de segurança é um pouco menor. Eles tendem a fazer uma diversificação de fatores de risco, tá? Então eles identificam fatores de riscos, né? Sei lá, por exemplo, o agronegócio ir mal, por exemplo, poderia afetar diversas empresas de diferentes setores, por exemplo. Estou dando um exemplo aqui, né? Então, isso é um fator de risco, então eles tendem a limitar a exposição a esse fator de risco. Vamos dizer, sei lá, o juro, por exemplo. O juro poderia ser um risco a empresas mais alavancadas. Então, eles não vão ter muitas empresas que podem se prejudicar com o aumento de juros. Eles vão diversificar a carteira de acordo com esses fatores de risco, tá? Então, isso faz com que o risco da carteira fique um pouco mais baixo, né? Então, se der algum problema macro aí, eles estão mais protegidos, tá? Mesmo que eles não olhem muito para isso, beleza?
Ponto 5, como o gestor reporta resultados e erros? É a parte das cartas, né? Cartas de investimento das gestoras. Tem gestoras que escrevem cartas super complexas, né? Eu não gosto muito disso. Eu gosto apenas de uma carta ali trimestral que o gestor fala como que estão os principais cases, o que ele está vendo ali das empresas e deu, né? Algo simples para o gestor, para aquele cotista que até é mais leigo entender, tá? Então eu fui atrás das cartas deles. No site deles, na área de cartas, não tem esse tipo de carta, tá? Eles têm apenas algumas cartas de temas, assim, temas gerais de economia, de negócios, que eles gostam de é, escrever sobre, mas não são as cartas para os cotistas, tá? Aí eu fui atrás também ali deles para perguntar sobre isso, e eles fazem até uma dinâmica legal com os cotistas, é algo mais até novo, que eles fazem uma reunião trimestral de resultados só com os cotistas, eles pegam o WhatsApp, o e-mail, o contato dos cotistas ali no site, ou até quando alguém faz uma aplicação com eles, eles pegam o contato, convidam esses cotistas para uma reunião trimestral. E aí lá sim eles dão ali alguns comentários sobre o portfólio, sobre o que eles estão fazendo nas empresas investidas e, e eles mantêm também um grupo de WhatsApp exclusivo só para os cotistas para mandar as atualizações ali, tá? Então eles têm realmente ali uma maneira de expor isso, tá? Cartas para mostrar isso para os cotistas, tá? Esse ponto aqui eu fiquei meio assim de dar nota positiva, tá? Porque eu não cheguei a ver muito conteúdo dessas cartas, tá? Mas a maneira como eles me explicaram que fazem isso eu achei positivo, então por isso eu dei ponto 1 aqui, beleza? Bom, poucos fundos distribuídos, ponto 6 aqui, também recebeu nota positiva porque eles têm apenas 3 fundos, o que é muito positivo na minha visão. A gente for aqui olhar no site deles, tem apenas 3 fundos aqui. Opa, tem apenas 3 fundos. O Arctica Long Term FIA, o Arctica Polaris FIA e o Arctica Previdência Fundo de Investimento Multimercado. Basicamente, os fundos são a mesma estratégia, tá? Pelo que eu entendi, eles criaram só o Arctica Polaris FIA para ter um prazo de resgate menor e a aplicação mínima inicial menor, para possibilitar o pessoal de um ticket mais baixo entrar e ter mais flexibilidade, mas a carteira tem que ser quase a mesma, tá? É a mesma equipe de gestão que gere, e o fundo de previdência é para se adequar a fundos de pensão, né? Então os fundos de pensão têm uma regulação maior, né? Tem, por exemplo, regra de concentração máxima para as principais empresas, tal. Então a carteira vai ser um pouquinho diferente, mas é mais para se adequar aos fundos de pensão. Mas o principal carro-chefe que é o Arctica Long Term FIA. Então os fundos eles só têm uma categoria de fundo, né? Fundo de ações focados em Brasil, que pode fazer algumas alocações pequenas no exterior, tá? Então essa asset é uma asset nichada em ações Brasil, tá? Isso faz com que eles se especializem nisso e fiquem muito bons nisso. É isso que eu gosto, a gestora que não vai ter uma outra área lá dentro que vai talvez destoar e um economista-chefe que vai passar cenários e eles vão se confundir, não vão se especializar naquilo ali, tá? Então por isso que eu gosto de asset nichada, por isso eles receberam ponto positivo aqui no número 6. Bom, ponto 7, simplicidade, tá? Isso eu vejo como, né? Eu vejo na maneira com que eles se comunicam com o mercado, as poucas vezes que eles vão nos podcasts ou que eles fazem vídeos no canal do YouTube deles, por exemplo, como eles falam, né? Se eles usam muito jargão de mercado, falam de uma maneira muito complexa, eu já não gosto. Usam muito inglês, por exemplo, eu já não gosto também. Pra mim, se eles conseguem falar de maneira simples, sem usar jargão e falar direto com o cotista, já é um ponto positivo. Eu também tendo a olhar no LinkedIn como que é o tamanho da empresa. Então, eu gosto de gestoras que são menores, assim, que tenham até no máximo 50 funcionários. Eu abri o LinkedIn deles, eles têm ali por volta de 40 e poucos funcionários, então tá ok. Não parecem ter uma estrutura muito luxuosa, que vai também desfocar, assim, o pessoal vai deslumbrar muito os funcionários. Então, parecem ser simples, estrutura enxuta, comunicação simples, é isso aí que a gente quer. Beleza? Então, eles conseguiram ponto 1 aqui também, totalizando 6 pontos na minha metodologia e eles acabaram sendo aprovados aqui, tá? Para uma possível recomendação. Então, eu atualizei o nosso ranking aqui, das 9 gestoras que eu fiz vídeo aqui no canal. Só 4 se qualificaram, como aprovados na minha metodologia aqui. E aí, essas 4 são a Guepardo, a Charles River, a How Investor e a Arctic Asset Management. Não significa que essas aqui são as 4 recomendadas da nossa carteira, melhores fundos, tá? A gente vai recomendar só algumas delas, dependendo do ano, assim, dependendo do ano que a gente vê que tá melhor, a gente recomenda. E a gente tende a fazer uma mescla aí, tá? Tem desses 4 aqui,
tem alguns fundos que são um pouco mais antigos, outros são mais novos. Então a gente tende a fazer uma mistura aí desses fundos mais novos com os fundos mais velhos, um percentual diferente, para que o investidor tenha a melhor carteira possível, tá? Então é isso, pessoal. Esse aqui é o resultado da análise da Arctica Asset Management, uma gestora que me chamou bastante atenção, foram muito bem em 2024 e foram aprovados aqui na nossa metodologia de análise. Beleza? Então é isso, pessoal. Só peço para quem está vendo os vídeos se inscrever no canal, dar um like e comentar aí o que acham da gestora, da Arctica, e se tem alguma outra gestora que gostariam de analisar. A próxima a próxima que eu vou fazer análise, eu acho que é a Tempo Capital. Eu estou olhando aqui, estou gostando também do histórico deles. E tende a ser a próxima gestora analisada aqui no canal. Beleza, pessoal?